Oi, gente, tudo bem? Se inscrevam no canal, ativem os sininhos. Bom dia, boa tarde. Tô aqui para falar com vocês sobre o caso que eu vejo novela. Vocês já sabem, né? É sobre o caso da Zenilda, a mulher do Ferete. Tipo, a Zenilda é uma mulher que ela tem a profissão dela, que ela é advogada, ela só não exerce a profissão porque ela decidiu cuidar dos filhos e da família, do marido. E ela tem uma melhor amiga que só ela é amiga. E que o marido dela trai ela com a melhor amiga dela de infância, de colégio. Mas que só ela é amiga. E a amiga dela tem inveja dela. Inveja dela, da casa dela, da família dela, da profissão dela, de tudo dela. E quis ficar com o marido dela. E o marido dela, sem vergonha, sem caráter, ficou com essa amiga dela. Então, ela descobriu, né, porque já apareceu na novela que ela descobriu a traição dentro da casa dela, na cama dela. E para ela foi um choque, mas ela reagiu. Mas eu tô aqui para falar que isso acontece com tantas mulheres. Isso retrata, a cena retrata que acontece com tantas mulheres que acredita fielmente no marido e na amiga e que por trás da mulher, o marido e a amiga ficam, se pegam e não pensam na mulher que está em casa. Não pensam nela, pensam neles, pensam na traição deles, na vontade deles, no desejo deles. A amiga pensa na inveja, em atacar, em querer ser a mulher dele, oficial, ser a oficial, ser a mulher dele, ter a família com ele, e não pensa na amiga que ela diz que é amiga. Mas na verdade quem é amiga é só a outra parte, é só a mulher traída, é só a mulher que sofre, é só a mulher que tá ali se doando, tá ali no lar fazendo tudo, jantar, vontades. Quando ele ficou doente, foi a Zenilda que ficou com ele, não foi a amante. Quando aconteceu outras coisas, foi a Zenilda que ficou de organizar jantares e outras coisas e mais. E a amante só tá ali pra satisfazer o desejo dele e o dela também. Quem é errado? Os dois. Tanto o marido, que é casado, tanto a amiga, que era amiga dela e que sabe que ele é casado. Então os dois é errado. Os dois. O marido e a amante. Os dois é errado. Os dois está errado. A amiga e o marido. Porque a mulher é vítima do marido e da amiga. Porque a amiga era só a mulher. A amiga era só a mulher dele. Não era a amiga dela que ela achava que era amiga dela, a suposta amiga dela. Entendeu? Porque na primeira oportunidade eles traíram ela, a confiança dela, a lealdade, a fidelidade. Ele traiu a família, que ele disse que era sagrada, ele disse que era a coisa mais importante da vida dele, e ele não pensava em trair. Só traía. E para ele estava tudo bem. Sempre estava tudo bem. Qualquer coisa que estava errado era culpa da mulher dele, que era a Zenilda. Os filhos estavam dando problema, a culpa é da Zenilda. Os filhos resolveu seguir outro caminho, a culpa é da Zenilda. Nunca a culpa era dele. Nunca a culpa era dele, era só dela. Só dela. Típico de homem machista.
quando ela resolveu querer voltar a trabalhar, exercer a profissão dela de advogada, ele não apoiou, a amiga não apoiou. Falou, para que você quer voltar a trabalhar? Você tem tudo. Para que você quer voltar a trabalhar? Não apoiou. Mas mesmo assim, ela voltou. Que bom, né? E ela voltou. E era aquela amiga que ela contava tudo. Que ela ia na casa da amiga, a amiga ia na casa dela e ela contava tudo pra amiga. Contava como era a relação deles, como é que estava a relação deles, como é que estava a vida. Ela contava tudo pra ela, porque ela confiava nela. Então, isso nos mostra que nós mulheres temos que tomar cuidado com quem a gente confia e com quem a gente bota dentro da nossa casa. Porque, às vezes, o nosso inimigo é o nosso amigo. Nosso inimiga é a nossa amiga, que nos trai nossa confiança, nossa lealdade, nossa fidelidade. E quem é fiel é só a vítima, é só a outra parte. É só a gente que é traído. Tô falando em modo geral, não tô falando sobre o caso. Só a gente que é fiel e a outra parte, que é a amizade, que é a amiga, não é fiel. O marido não é fiel. Então sim, os dois errou. Errou o marido e errou a amiga dela. Porque só ela era amiga sozinha. Ela era casada, sim, com ele, mas tipo sozinha, porque só ela fazia tudo. Só ela levava a culpa de tudo. E depois ele ainda teve a audácia de voltar em casa e falar: repensa, vamos repensar o nosso casamento, nossa família que a gente construiu, que é sagrada. Se fosse tão sagrada, ele teria traído, ele teria usado ela, ele teria levado a amante dele para dentro da casa dela, deles, na cama deles. Não, né? Porque ele não presta, sem caráter, sem lealdade, sem fidelidade, sem escrúpulos, sem nada. E família sagrada só na cabeça louca dele. Porque se fosse tão sagrada, ele não trairia ela, nem com a amiga dela e nem com outra mulher. Se fosse tão sagrada, se ele considerasse tanto, ele não faria o que ele fez com ela, que era a mulher dele, que estava ali com ele para tudo, cuidando dele, dos filhos e da casa. Era isso que eu queria falar. E a amiga também, que elas eram amigas de colegial. Então, se fosse tão amiga dela, ela não teria cobiçado e olhado para o marido dela, dado em cima dele e ficado com o marido dela. Várias e várias vezes. E uma ideia louca, horrível, péssima, de ir para dentro da casa da amiga dela, ficar com o marido dela na cama dela. É uma amiga, não é amiga, é inimiga, invejosa, olho grande, que quer a vida dela, que deixou claro isso, que quer a vida dela, quer se casar com ele e que sempre teve inveja dela, sobretudo. Quem ela é, a família que ela construiu, a casa dela, o marido dela, a profissão dela, quem ela é. Porque ela chama ela de dondoca. De dondoca ela não tem nada, porque ela tem profissão e ela pode exercer a profissão dela. E que é sócia, né, da empresa que eles têm junto, mas que uma sócia daquela só serve para o marido dela, para ela não. E que ela foi enganada durante anos, né, pelo marido e pela amiga. Era isso que eu queria vir falar com vocês aqui no YouTube. Então é isso, gente. É a reflexão que eu tiro. Eu coloquei um texto na comunidade, quem quiser ler também o texto, tá lá a minha reflexão sobre.
e também nos ensina a quem a gente deve confiar e quem não. Nunca confiar 100% em todo mundo, em todas as pessoas, ainda mais amizade, ainda mais contar relações que a gente tem com parceiro, se a gente tiver parceiro, namorado, marido, noivo, enfim, para uma amiga. E é isso. Um beijo e até a próxima reflexão.